Papo de política agora com Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, e boa noite a quem está nos assistindo em casa. Vamos segundar aqui com notícias, com informações, começando com uma notícia de cortes no estado. Comissionados do governo do Piauí, do governo do estado, vão ter um corte de 15% nos salários durante os 3 primeiros meses de 2025. Essa é uma ação, que é uma medida que foi publicada para visar reduzir custos e ajustar investimentos. Segundo o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, a oferta de serviços diretos à população não deve ser afetada. As medidas foram anunciadas pela Comissão de Gestão Financeira e Resultados e publicadas na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado, com o objetivo de haver a revisão de gastos para os exercícios dos anos 2024 e 2025. A gente tenta verificar, nesse momento, alguns destaques que estão lá em orçamento de coisas que você não vai ter condição, às vezes, de executar no ano de 2024. Então, o que é que a gente faz? Pega esse orçamento e recoloca ele em algo que seja mais prioritário dentro das ações do governo para encerrar o ano de 2024. E aquilo que estava nesse ínterim, você já pode informar que vai ter esse evento, mas já colocando para o orçamento de 2025. Então, é mais ou menos você ajustar para você consolidar melhor o fechamento do ano, até para fechar no equilíbrio fiscal e financeiro daquilo que o governador tanto almeja. Entre as ações suspensas está a manutenção de predial, realização de eventos que não estejam no calendário cultural, emissão de passagens aéreas, aquisições de materiais permanentes, algumas obras e reformas, assessorias, consultorias e inscrições onerosas em cursos, treinamentos e congressos, assim como a redução de 15% dos cargos dos comissionados do Estado. Com essa medida que nós fizemos da resolução, estimamos ter uma economia direcionada da ordem de 117,4 milhões de reais para esses 2 meses do ano. Ainda no ano de 2025, será implementado um programa de contenção de gastos públicos, em que algumas dívidas serão rigorosamente analisadas e também será estipulado um teto de gastos para secretarias e superintendências estaduais. A preocupação dessa medida é justamente a gente direcionar aquilo que não estão dentro das metas, né, que vai servir exatamente à população. Então, aquilo que é de uma área fim, de uma área da educação, de uma área da segurança pública, aquilo que afete a população, tudo isso aí está preservado. Nada do que é para a melhoria da população, nesse momento, que a gente não possa adiar, a gente preservou isso aí, e aquilo que é possível a gente vai colocar para 2025. Lívia, contenção de gastos há uma medida prevista para o governo? É uma medida, Aline, que se correlaciona ali com a questão do equilíbrio fiscal, né? Existe ali uma ponderação em perceber quais áreas estão sendo extravagantes no sentido de gastos e quais áreas estão precisando de um remanejamento. Então, é comum que haja essa redistribuição, principalmente depois de 2 anos de mandato. Então, há um momento de reavaliação, de entender como é que funciona a máquina pública naquele novo formato e fazer com que haja uma readequação de verbas e de orçamento. Agora, falando em despesas, hoje o prefeito eleito Silvio Mendes falou durante uma entrevista que a equipe de transição teve acesso a graves denúncias de desvio de verba na saúde de Teresina. Vamos ouvir, depois a gente volta aqui para conversar. Nessa transição, tomamos conhecimento de uma coisa terrível, terrível. E, naturalmente, a gestão municipal deverá tornar pública, porque é muito grave, coisa que eu nunca vi, é desvio de dinheiro mesmo da saúde, quando está faltando praticamente tudo. E é preciso que tenha responsabilidade, se trata de um direito básico, de garantir o remédio, de garantir a vaga, de garantir o exame, de garantir a consulta. E são os desafios. É uma denúncia muito grave, visto que há bastante tempo Teresina vem sofrendo com o desabastecimento nos hospitais, falta de material, de insumos.
dos materiais mais básicos nos hospitais da nossa capital, inclusive no HUT, que é o principal hospital de urgência de Teresina, o principal do Piauí, o maior do estado. E a gente ouvir algo nesse sentido, embora o prefeito eleito não tenha se aprofundado, né, nessa questão, mas é muito preocupante, né? Exato, Aline, até porque ele nem pode se aprofundar tanto, porque ainda está em processo de investigação. A FMS ela ainda está fazendo essa auditoria ali com a iniciativa do atual presidente Ítalo Costa e entender o que aconteceu nas gestões anteriores. Então tem toda essa busca por respostas, já que, de fato, existe um gargalo na pasta da saúde e existe consequências que são palpáveis, que são perceptíveis, como essa falta de insumos, como o desatendimento de muitos pacientes em urgências. Então, assim, é uma investigação que ela é necessária para entender por que há uma vacância tão grande na ponta para os pacientes, para os teresinenses. E buscando entender isso, a gente foi conversar com o presidente Ítalo Costa, que trouxe esclarecimentos sobre essa investigação que está sendo realizada por eles. Ao chegar na fundação, nós trouxemos conosco 4 auditores da Receita do município, que eram auditores para ter o foco em evitar a evasão de receitas do município e ajudar na redução das despesas. Esse foi o nosso foco inicial, o nosso modelo de trabalho no início da gestão. Com base nisso, gerou-se 2 procedimentos administrativos de 2 auditorias. Uma que trouxe a captação de receitas, que a gente está fazendo essa recuperação de receitas já para a instituição, e esse segundo procedimento de auditoria que foi veiculado hoje, mais cedo, que é uma auditoria ainda que está em curso. Os passo a passos dessa auditoria a gente não pode deixar em público, porque atrapalha o custo da auditoria por si. Mas qual é o foco e o objetivo principal? É recapturar as receitas da Fundação Municipal de Saúde, é a recuperação das receitas e busca de um reequilíbrio. O nosso foco desde o início foi reestruturar a Fundação Municipal de Saúde no tocante à redução de despesas e recuperação de receitas. E ao longo desse ano a gente vem trabalhando muito forte. E nós tivemos êxito nesses 2 processos de auditoria. Vale destacar que todos os nossos procedimentos de auditoria foram notificados e dados ciência aos órgãos de controle correspondentes. A primeira foi cientificada no Ministério Público Federal e essa segunda também já foi expedido ofício para o Ministério Público Federal, que é o órgão de controle maior, dando transparência, segurança dos dados, segurança da informação, e que isso a gente partiu de um ponto focal que nós conseguimos puxar, só que nós não conseguimos ainda identificar desde quando começou. A gente não sabe de quando foi que começou, porque nós só fizemos a apuração ainda parcial dos últimos 3 anos. Então ainda falta fazer um retorno, se foi há 3, foi há 5, se foi há 10 anos que tudo isso começou. Mas o fato é que hoje a gente está aqui em uma apuração inicial, um relatório parcial, que ainda não ficou todo concluído, mas que nós já determinamos alguns procedimentos administrativos internos e também já demos ciência ao Ministério Público Federal. Então, pelo menos já é um primeiro passo para descobrir esse ralo, né, por onde está descendo todo esse recurso. Exato, são pistas, né, Aline? Porque, como a gente já trouxe, é um processo investigativo para entender para onde, quem, o que aconteceu com esse recurso que aparentemente foi desviado. Então, existe toda uma investigação, de acordo com o presidente. Agora, em novembro, já vão ter respostas em torno disso e que ele vai repassar para a equipe de transição e para as autoridades. Inclusive, ele me repassou que amanhã pela manhã ele já vai levar ali um relatório para o Ministério Público Federal com alguns dados dessa investigação. Mudar só um pouquinho de assunto aqui, Lívia, porque, olha, a gente vai falar da disputa na Câmara Municipal de Teresina, que é só para o próximo ano, mas a base do prefeito eleito, Silvio Mendes, já está buscando esse alinhamento interno para definir o nome que vai realmente disputar a presidência, não é isso, Lívia? Exato, Aline. Existiam 3 nomes que circulavam nos bastidores. Na semana passada, o vereador Luiz André já negou, né, já desistiu, entre aspas, dessa disputa e demonstrou um apoio a Bruno Vilarinho. Hoje eu fazia algumas ligações ali no processo do trabalho de formiguinha para entender essa movimentação interna da base de Silvio Mendes e existe uma expectativa para que ainda em novembro já seja batido o martelo, porque, por um lado, existem alguns vereadores que dizem que já está
demorando demais para anunciar esse nome que vai representar a base. E, por outro, eu conversei com um que falou que uma semana já é tempo demais, que 2 meses dá tempo que sobra para poder definir esse representante de Silvio Mendes na disputa pela presidência. 2 nomes. 2 nomes, Aloysio Sampaio, que é do Progressistas, presidente do Progressistas, e Bruno Vilarinho, que é presidente do PRD. Então, existem esses 2 personagens que são muito fortes dentro da base e que têm, sim, um know-how ali para poder participar dessa disputa. No entanto, pelo que eu pude entender dos bastidores, Bruno Vilarinho segue sendo o preferido ali pela base do Silvio Mendes na disputa. Lívia, pessoal, muito obrigada por começar assim a semana com a gente, trazendo boas informações jornalísticas, né, para a gente se atualizar. Até amanhã. Com certeza, Aline. Até amanhã.